Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror de 2020 chamado O Monastério. Alerta de spoilers a seguir. Durante um eclipse em 1957, um padre entra sorrateiramente numa igreja com um recém-nascido que tem uma marca única em seu peito esquerdo. O padre coloca o bebê chorão sobre o altar antes de começar a rezar. Assim que o padre termina de orar, ele tira uma adaga e a segura contra o bebê, referindo-se à criança como uma semente maligna. Logo depois, a milícia chega à igreja, ordenando ao padre que largue a arma. O padre apela para a milícia, alegando que eles não entendem por que ele está fazendo isso. Os soldados não têm outra escolha, senão a de atirar no padre e resgatar o bebê. 30 anos depois do incidente, um padre disfarçado e exorcista que se identifica como Padre Merrick desembarca de um ônibus em uma estrada de aparência sinistra. Ele tira um mapa e fuma um cigarro antes de chegar a uma igreja. Merrick é recebido por um monge chamado Arcebispo Andrei, que expressa sua gratidão a Merrick por se juntar a eles de bom grado. Merrick olha em volta dentro da igreja, onde ele vê vários padres. O arcebispo explica a Merrick que a igreja é de fato um sanatório, um lugar onde pessoas, sob a influência do diabo, são trazidas para serem curadas. Além disso, os sacerdotes dentro do sanatório também se referem a si mesmos como monges dentro de uma irmandade e vivem juntos dentro das instalações. O bispo apresenta Merrick ao irmão Davi, conhecido como residente responsável por todos os ofícios do sanatório. Os três se encontram dentro de uma área isolada. David oferece um rosário a Merrick, mas Merrick recusa respeitosamente e insiste que ele trouxe o seu próprio rosário. Eles orientam Merrick com os procedimentos padrão do sanatório, já que David procede com a inspeção da mala de Merrick. David confisca os cigarros de Merrick antes que o arcebispo o conduza aos seus aposentos. Não há eletricidade ou telefones ao redor dos aposentos, mas o bispo garante a Merrick de que ele estará confortável durante a sua estadia. Após as suas lembranças finais, o bispo logo sai e Merrick se instala dentro de seu quarto. Quando Merrick muda de roupa e revela o seu peito, uma cicatriz familiar e incomum mostra que ele é o mesmo bebê do incidente de 30 anos atrás. Ele abre a sua mala e mostra um compartimento escondido contendo uma arma, uma lanterna e outros itens que não foram permitidos dentro do local. Merrick também retira um pedaço de papel antes de fechar a sua mala, expondo um pequeno artigo de jornal sobre uma mulher desaparecida. A campainha toca naquele momento, chamando todos os monges para se reunirem na sala de jantar. O bispo conduz a oração antes que os padres comecem o jantar. Merrick olha para a tigela de comida com estranhamento pelo seu gosto e odor incomuns. Ele olha para os outros padres que parecem estar comendo muito bem e, para ser educado, ele come a comida de aparência estranha. Após o jantar, Merrick continua o seu passeio pelo sanatório. Ele se depara com várias câmaras diferentes, contendo outros indivíduos que estão supostamente possuídos. Dentro de uma câmara, ele se depara com uma mulher e um padre. Merrick olha brevemente para a mulher e depois decide retornar aos seus aposentos. Então ele toma um banho. Entretanto, durante o intervalo, Merrick não percebe que o crucifixo em seu quarto fez um barulho sutil. No dia seguinte, o bispo organiza uma sessão de exorcismo no sanatório. Merrick entra em uma sala cheia de velas acesas, junto com o resto dos monges. Lá dentro, ele descobre que era a mulher que ele viu anteriormente dentro de uma câmara. Ela olha para o teto enquanto está amarrada a uma cama, enquanto os monges se reúnem ao seu lado. Padre Piotr, o segundo no comando do arcebispo Andrei, e também o seu vice-arcebispo, prepara-se para registrar o exorcismo do outro lado da sala. Antes de iniciar o ritual, o arcebispo Andrei alivia a mulher, dizendo que ela será curada através da ajuda deles. Merrick testemunha como o exorcismo é realizado, enquanto o arcebispo borrifa a mulher com água benta. A água benta faz a mulher tremer, enquanto o arcebispo prossegue com a oração. Ele continua a oração em latim e os outros monges seguem seu exemplo enquanto a mulher se move lentamente ao redor da cama. Enquanto a oração se intensifica, a mulher se levanta descontroladamente da cama e rosna contra o bispo. A cama treme ferozmente enquanto ela continua a chorar e tremer freneticamente. O bispo segura um crucifixo contra a mulher, mas ela grita e o crucifixo pega fogo. Após o exorcismo, Merrick volta aos seus aposentos para lavar o rosto. Ele olha no espelho por um momento antes que ele se estilhaça com o seu toque, fazendo-o congelar de surpresa. Pouco tempo depois, a porta do seu guarda-roupa se abre misteriosamente. Merrick deixa seus aposentos e atravessa o corredor da instalação. Ele descobre uma porta misteriosa na esquina e se aproxima dela. Logo, quando ele está prestes a entrar na sala misteriosa, David aparece diante dele. David diz a Merrick que ele não pode entrar na sala, a menos que o bispo
bispo o convide. Então, Merrick obedientemente sai dali. Durante o jantar, os monges continuam a comer a comida de sabor estranho, mas Merrick não consegue digeri-la. Ele vomita assim que retorna ao seu quarto. Merrick sente uma dor imediata vindo da sua mandíbula, fazendo-o arrancar o dente. Quando ele olha para o seu dente, ele se abre, revelando uma mosca. Desesperado, ele verifica sua boca em frente ao espelho rachado. Mais tarde naquela noite, Merrick volta para a frente da sala misteriosa. Ele puxa um pequeno metal pontiagudo da cruz do seu rosário e coloca na fechadura. A fechadura se abre e ele entra na sala, que se revela ser o escritório do arcebispo. Merrick olha silenciosamente para dentro das prateleiras, até encontrar um pequeno buraco em um quadro. Ele toca o quadro e não muito tempo depois a parede se agita, exibindo uma sala escondida atrás do quadro. Merrick encontra um pequeno depósito contendo uma série de fitas cassetes e uma televisão. Ele coloca uma fita cassete, mostrando um vídeo gravado da mulher que foi exorcizada anteriormente. Mais tarde, ele deixa o escritório do arcebispo e volta para a sala onde ocorreu o exorcismo. Merrick fica no quarto, onde ele encontra um mecanismo que controla a cama e uma máquina que parece um ventilador. Ele também coloca o crucifixo que foi usado e descobre um isqueiro atrás dele que iniciou o seu incêndio. Merrick então chega à conclusão de que o exorcismo que ele havia testemunhado anteriormente foi encenado. Confuso, ele retorna ao seu quarto e pega o crucifixo da parede, mantendo-o escondido dentro de um armário. O bispo reúne os monges para outra reunião de oração no dia seguinte. Ele chama Merrick em frente à plataforma para liderar o seu ato penitencial. Merrick pisa hesitantemente na frente e lidera a oração. O bispo diz a ele para recitar a oração em latim e ele se obriga a parar enquanto recita palavras aleatórias em latim. O arcebispo Andrei interrompe Merrick enquanto ele instrui o padre Pior a assumir o ato penitencial em seu lugar. Enquanto jantam, Merrick inesperadamente ingere fios de cabelo de outra tigela da comida. Ele automaticamente engasga e tosse no meio da refeição, correndo para cuspir a comida. Quando ele volta para os seus aposentos, ele olha de lado apenas para descobrir que o crucifixo está pendurado de volta em sua parede. Sentindo uma sensação de perigo e ansiedade, Merrick abre a sua mala e tira a pistola antes de colocá-la em seu bolso. Ele também queima o artigo de jornal sobre a mulher desaparecida. Merrick caminha pelos corredores e solta um suspiro exasperado, incapaz de compreender as estranhas ocorrências dentro do sanatório. Ele puxa à força os portões acorrentados para expressar a sua frustração, antes de ver alguns monges cavando uma cova com um caixão fora do sanatório. Merrick retorna às câmaras individuais para verificar a mulher possuída que viu antes, mas só encontra o quarto vazio. O padre Pior, o vice-arcebispo, aparece atrás de Merrick e o observa na câmara. Ele solicita sua presença na igreja, enquanto espera por ele no confessionário. Eles entram no confessionário, onde os dois conversam em segredo. Pior adverte Merrick que os outros padres estão vigiando cada passo dele e que seria perigoso para ele continuar a explorar o sanatório. Merrick revela que ele não é um padre nem um exorcista, mas um oficial da milícia do cidadão que foi disfarçado para investigar as mulheres desaparecidas na área. Foi através de uma denúncia anônima que Merrick foi enviado disfarçado para o sanatório após saber que as mulheres desaparecidas estavam no local. Ele explica ainda que a milícia não pode conduzir uma investigação normal no sanatório por causa do incidente com um padre há 30 anos. Em resposta, Pior revela a Merrick que os bens e exorcismos são de fato encenados, a fim de obter a atenção e orçamento do Vaticano. Pior deixa Merrick um último aviso antes de deixar o confessionário, e mais tarde, Merrick volta ao seu quarto e procura por qualquer vigilância. Ele empurra para o lado um armário e encontra um buraco com líquido escuro escorrendo para fora. Merrick toca o líquido e lentamente coloca sua mão no buraco, descobrindo um dispositivo peculiar feito com um globo ocular e um pequeno osso. Logo em seguida, ele vomita e acaba cuspindo o líquido escuro no chão. Ele olha para o chão quando um zumbido se intensifica, enquanto mais moscas emergem do líquido escuro que ele vomitou. Merrick vigia a porta por um momento, até que ele se vira para trás e encontra uma alucinação do seu rosto sendo encharcado pelo líquido escuro desconhecido. À medida que a noite se aprofunda, ele se esgueira para localizar a mulher exorcizada. Depois ele sai para o cemitério e escava a cova. No entanto, Merrick descobre que o caixão está vazio. Logo depois, o padre David emerge atrás dele e cobre a sua cabeça com um pano. Quando Merrick acorda em seu quarto, ele percebe que está amarrado à sua cama. Todos os seus pertences,
incluindo a sua arma, foram descobertos pelos monges. David o observa enquanto ele luta contra as cordas, antes que o arcebispo entre em seu quarto com 4 porções de carne. O bispo expressa o seu desapontamento a Merrick, antes que eles comecem a alimentá-lo à força com as 4 porções. Merrick engasga e acaba perdendo a consciência durante a refeição. Ele acorda mais tarde naquela noite e percebe que David adormeceu. Em um instante, ele se solta das cordas e aproveita a chance de escapar. David logo acorda e o pega em flagrante, levando os dois a se engajarem em uma luta. Após muita luta, Merrick joga David no chão e atira nele. Antes de deixar seus aposentos, Merrick percebe as tigelas que foram usadas anteriormente para sua carne. Ele parte para a cozinha para tentar entender mais sobre a comida de sabor estranho que lhes foi dada. Lá dentro, ele descobre um freezer que contém os corpos desfigurados das mulheres que ele estava procurando. Merrick logo descobre que ele e os monges têm consumido os órgãos das mulheres durante todo esse tempo. Então ele se choca com Pio na cozinha, que veio à sua procura, e ambos olham em choque para a vista. Merrick fica ainda mais determinado a escapar do sanatório, mas Pio o chama para ir a uma antiga biblioteca. Pio traz à tona um livro antigo e revela um ritual sobre o escolhido. Ele afirma que o escolhido nasceu durante um eclipse e teve que ser imediatamente morto usando uma adaga. Se ele não foi morto após o nascimento, então o escolhido devorará 7 pecadores e beberá o sangue de um inocente. Assim que o ritual estiver completo, o escolhido se tornará um demônio e vai trazer o fim do mundo. Pio especula que Merrick é o escolhido e que o arcebispo e o resto dos monges estão completando o ritual. É revelado que o arcebispo Andrei e os monges são sacerdotes que adoram Satanás e estão trabalhando para convocar o demônio. Enquanto Merrick escaneia as páginas, ele encontra uma imagem da mesma aparência que a cicatriz em seu peito esquerdo. Apesar disso, ele nega a história e os dois elaboram um plano para escapar do sanatório. Pio oferece um plano e menciona uma passagem escondida que leva ao exterior do mosteiro, convidando Merrick a fugir com ele. Em uma tentativa de ganhar a sua confiança, Pio também mostra a Merrick as cicatrizes que ele havia adquirido depois de supostamente tentar escapar do sanatório. No final, Merrick confia em Pio e o deixa liderar o caminho. Ele introduz Merrick em um pequeno túnel e os dois rastejam para dentro de uma caverna. De repente, eles ouvem um barulho e logo depois, Merrick é encurralado por 2 monges que o imobilizam no processo. Ele vira sua cabeça para Pio, percebendo que era tudo uma isca, antes que os monges o deixem inconsciente. Merrick acorda à vista dos monges da igreja que o cercam. Ele é novamente amarrado a um pilar de madeira, enquanto o arcebispo e os monges da igreja se reúnem em seus mantos vermelhos. O arcebispo Andrei revela a Merrick que ele o trouxe intencionalmente ao sanatório, e as poucas dicas anônimas que Merrick recebeu realmente vieram dele. O arcebispo pede desculpas a Merrick pela decepção, mas ele também esclarece que tudo que eles tinham feito veio com boas intenções. O arcebispo Andrei e sua irmandade de monges acreditam que Deus e o diabo estão lado a lado com o entendimento. Ele explica a Merrick que não é o diabo, mas os humanos que são maus e que, por sua vez, eles têm merecido punições por muito tempo. Os monges da igreja também acreditam que existe uma porta para o inferno do poço mais próximo, levando-os a construir o sanatório no referido local. Toda a irmandade esperou por 800 anos antes que Merrick, o escolhido, viesse à existência. Quando o ritual estiver completo, o diabo sairá do poço e entrará no corpo de Merrick. Logo depois, os monges da igreja procedem para completar o ritual, adquirindo o último requisito, que é o sangue de um inocente. Eles trazem a mulher que foi exorcizada anteriormente, fazendo-a se ajoelhar diante de Merrick. Merrick olha fixamente para a mulher que ele há muito tempo procurava, tentando impedir que o padre a mate. O sacerdote corta impiedosamente a garganta da mulher e recolhe o sangue jorrando dela. Então, todos eles bebem o sangue da mulher de uma tigela, antes de se desfazerem dela. Por fim, o arcebispo põe a tigela na boca de Merrick e o força a fazer o mesmo. O bispo conduz outra oração, enquanto os monges da igreja recitam um cântico para invocar o diabo. Mas depois de recitar os seus cânticos e completar o ritual, nada acontece. Merrick continua sendo ele mesmo, enquanto o arcebispo Andrei verifica se eles perderam um passo no ritual. Pio revê o antigo livro, mas não encontra mais instruções para fazer. Os dois continuam especulando e lembrando como eles faziam o ritual. Quando eles percebem que o ritual falhou, Pio fica chateado
chateado e culpa sutilmente o bispo. Como resposta ao resto dos monges da igreja, Pio admite que houve um erro da sua parte. Ele ordena que eles voltem aos seus aposentos e se encontrem no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Os membros ficam preocupados com Merrick, pensando que a milícia virá em breve à sua procura. Pio enfrenta Merrick e pede desculpas antes de apunhalá-lo com uma adaga. Ele fica olhando para Merrick até perder a consciência, antes que os monges da igreja o desamarrem. Então eles arrastam Merrick em direção ao poço e o jogam lá dentro. Mais tarde, o bispo se mostra insatisfeito com o ritual fracassado enquanto fuma um cigarro. Ele passa a noite enquanto afoga sua frustração em bebidas alcoólicas, não percebendo que a cruz em seu quarto virou de cabeça para baixo. Depois de algum tempo, Pio entra em seu quarto e o encontra despedaçado. Parece que ele está ajudando o bispo a se instalar em sua cama. No entanto, Pio agarra uma almofada e a empurra contra o rosto do bispo, o sufocando. O bispo se engasga e tenta sair, mas Pio segura o travesseiro com firmeza, matando. No dia seguinte, os monges da igreja queimam os corpos desfigurados das mulheres, quando de repente, Pio as chama para se reunirem no quarto do bispo. Ele mostra aos monges da igreja o corpo morto do bispo enquanto finge lamentar a sua morte. As responsabilidades do bispo são agora dadas a Pio. Enquanto isso, Merrick se mostra vivo ao despertar do fundo do poço. Ele se levanta lentamente e olha ao redor do poço cercado de ossos, antes que o seu corpo comece a tremer violentamente. Dentro do sanatório, Pio e os monges da igreja recitam uma oração pela alma do arcebispo Andrei. No meio da oração, Pio estremece ao perder o controle de seus sentidos. De repente, ele deixa cair o livro antigo, pois é incapaz de falar ou se mover ao seu próprio bel prazer. Os monges da igreja olham para Pio em confusão, enquanto ele se engasga continuamente. Ele lentamente se levanta no ar, com os seus braços em horizontal, imitando a pose do crucifixo. Nesse momento, Pio grita em agonia enquanto seu corpo se dissipa em um enorme grupo de moscas barulhentas. Enquanto as moscas zumbem, um demônio conhecido como bode sabático emerge de trás do altar. Mais tarde, é revelado que o ritual inteiro não foi uma tentativa fracassada, porque eles invocaram um demônio com sucesso, e o demônio foi capaz de entrar no sanatório. O bode demônio sem rosto olha para os monges da igreja e grita alto, deixando-os chocados. Eles tentam fugir do sanatório, mas o demônio os atordoa. Os monges da igreja congelam todos ali, enquanto a estátua de Jesus no altar se vira lentamente em direção ao demônio. Ele olha de volta para a estátua de Jesus e imita a pose do crucifixo. Ao mesmo tempo, os monges da igreja levitam em seus lugares e são forçados a ficar de cabeça para baixo, seguindo uma cruz invertida. Fora do sanatório, as flores e árvores mortas lentamente ganham vida. Isso implica que os mortos seriam trazidos de volta à vida, enquanto os vivos morreriam imediatamente. No final, o demônio continua a fortalecer a sua presença no interior do sanatório. Em poucos minutos, o teto do lugar se quebra no meio. O céu se abre e é seguido por um estrondo, significando que o mal voltou à Terra com uma nova ordem mundial. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.